Fala, meus amigos, Jonas da Honda aqui, passando para mais um vídeo para vocês aí, meus amigos. Mais um vídeo aí falando sobre perguntas que muitas pessoas me fazem, alguns questionamentos também. Hoje eu vou falar sobre renda para financiar. Qual será que é a renda necessária para financiar? Você vê nesse vídeo, ó, já começa dando like, se inscrevendo no meu canal, que tem muito vídeo legal aí, tranquilo? Faça parte da minha comunidade aí, que é a comunidade Jonas da Honda Motos. Fechou? Entrando aí no assunto do vídeo, pessoal, lembrando, primeiro comentário fixado, tem minhas mídias sociais aí, hein? Entrando no assunto do vídeo, qual que é a renda mínima para se financiar uma moto? Qual que é a renda que precisa para financiar uma moto? E entrando na resposta agora, isso depende muito, isso é muito particular de banco para banco, porque quando você faz um financiamento, são várias instituições financeiras. A gente pega uma ficha do nosso cliente que está pretendendo financiar, faz a análise, né, mandando para todos os bancos. Cada banco tem a sua análise ali criteriosa sobre esse financiamento, sobre a aprovação, reprovação. Quem dá esse retorno são os próprios bancos. Por quê? É o banco que vai fazer a liberação de crédito. É o banco que vai pagar essa moto aí para você. E você vai pagando para ele parcelado. Então essa análise é exclusiva do banco. Mas pensando assim, de uma forma mais grosseira, até para te responder, para você não sair desse vídeo sem uma resposta, geralmente os bancos gostam de comprometer no máximo 30% da renda mensal da pessoa aí. Por exemplo, a pessoa ganha 2 mil por mês, dá mais ou menos aí 30%, dá mais ou menos R$ 600. Vamos supor que a sua parcela do seu financiamento está dando aí 700. Isso, os seus 30% da sua renda dá 600. Talvez você tentar financiar uma moto num valor menor seja interessante para caber nessa parcela que fica dentro do que o financiamento geralmente pede. Isso não é sempre não. Lógico que tem pessoas que às vezes o banco aprova, às vezes a pessoa ganha 2 mil, consegue uma parcela de 1.000 financiada, ou seja, 50% da renda compromete ali. Essa análise é individual. Eu estou falando de forma grosseira aí. Por exemplo, você ganha 3 mil, 30% aí, vai dar na faixa de R$ 900. Então você faz uma parcela que cabe mais ou menos dentro disso. Às vezes a parcela está dando 1.000, talvez compense aumentar um pouco a entrada para a parcela reduzir e caber dentro desses 30%. Lembrando que pode ser. Isso não é sempre que o banco trabalha assim, não, mas muitos bancos trabalham assim. E é bom pensar dessa forma também, que você não vai comprometer tanto sua renda também, não vai se comprometer tanto mensalmente aí. Pensar nesses 30%. E uma coisa que influencia é o seguinte também. Às vezes a sua renda é R$ 3.000 por mês. Não, 3 mil, não vou sair dessa conta dos 3 mil. Às vezes a sua renda é 5 mil por mês. Os 30% ia dar mais ou menos R$ 1.500 por mês. Aí você pensa, eu consigo uma parcela financiada de 1.500. Porém, às vezes acontece de você já ter, por exemplo, aí um apartamento financiado. Por exemplo, a parcela é R$ 500. Ou seja, o seu comprometimento de renda pode ser 30%, que é os 1.500 para quem ganha 5 mil, por exemplo. Você já tem um apartamento financiado que você paga R$ 500 por mês. Ou seja, dos seus 1.500 livre, você pode comprometer, 500 já está comprometido. Ou seja, você tem 1.000 livre, você não tem 1.500. Então é bom você trabalhar na faixa dos 1.000, porque a parte da sua renda já está comprometida. Porque na parte do financiamento, uma coisa que conta muito é comprometimento de renda. Tem pessoas com a renda menor, mas a renda é pouco comprometida, e tem pessoas com a renda maior que a renda já é muito comprometida. E isso influencia muito no financiamento. O banco ele olha isso. Às vezes a sua renda já está muito comprometida e muito financiamento é reprovado por isso. Às vezes a pessoa tem uma renda legal, tem um histórico legal, tem uma pontuação de CPF legal, que é o que a gente chama de score de crédito aí. Às vezes a pessoa tem um histórico aí de bom pagador, né? Às vezes tudo que influencia no financiamento ali tem habilitação, que é uma coisa que ajuda bastante, tem referências bancárias, que é uma pessoa que tem relacionamento bom com os bancos, ou seja, você bate o olho e você fala, é uma ficha muito boa, é uma ficha que vai ser aprovada, porém, a pessoa já tem muita parte da renda dela comprometida, com cartão de crédito, com parcelamento de celular, e por aí vai, com outros financiamentos, ou seja, uma coisa que importa é a renda, certo? A renda sim é uma coisa que o banco olha na hora do banco aprovar o financiamento. Por quê? Isso mostra o potencial que a pessoa tem de pagar a parcela, a renda dela. Mas outra coisa que influencia é o comprometimento. Tem muita renda que é boa, muita gente com a renda boa, mas a renda já está muito comprometida. E essa renda já muito comprometida, às vezes atrapalha essa aprovação do financiamento aí. Então, respondendo a sua pergunta para fechar,
Quanto maior a renda, melhor para o financiamento, que você vai ter mais potencial de crédito no mercado. Mas outra coisa que você tem que olhar é o comprometimento de renda. Porque, às vezes, você tem a renda legal, mas ela está muito comprometida, também atrapalha um pouco aí essa aprovação de financiamento, hein? Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva aí, deixe seu comentário também para aumentar meu engajamento aí. E veja tudo sobre o canal. Primeiro comentário fixado, minhas mídias sociais. Bora para cima!